Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 59. Nessa aula de revisão, nós vamos passar para vocês o passo a passo desse tutorial aqui, que é do grupo 5, ou seja, só ponto meio segredo e ponto pé de galinha. Então, nós vamos aprender hoje a fazer esse tutorial, que ele dá trabalhos muito bonitos, viu, gente? Ele serve para todo tipo de nicho e para qualquer tipo de fio. Eu faço muito roupa com esse ponto que fica muito bonito, mas serve para qualquer coisa. Então vamos a esse trabalho aqui, ó. Nós vamos começar aqui, ó, com pontos meio segredos normais, tá? Sem problema nenhum. Então vamos começar. Nós estamos fazendo, né, com agulha de 1, vamos ver se foca. Agulha de 1,25 milímetros. E estamos utilizando para fazer essa amostrazinha, a linha Cleia. Então, conforme nós já mostramos para vocês que a gente começa, né? Nós vamos começar fazendo 2 voltas na agulha e fazendo o primeiro pontinho. Agora nós vamos fazer alguns pontos meio segredos básicos, né? É uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo aqui dentro, ó. Uma correntinha, outro ponto meio segredo, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo aqui dentro, uma correntinha, e assim nós vamos fazer alguns pontos meio segredos. Então, queridas, nós fizemos aqui, ó, 6 pontinhos meio segredos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer uma amostra já dá para a gente ter uma ideia de como que o ponto fica. Então, agora nós vamos fazer a virada. 3 correntinhas, virando. Vamos fazer um ponto meio segredo, normal, né? O ponto básico. E agora vamos ver aqui no tutorial como que nós procedemos com a viradinha, né? Nós estamos aqui, ó. Aí nós fizemos 2 pontos meio segredo. 2 pontos meio segredos. Deixa eu ver se foi 2 mesmo. Deixa eu ver onde que eu comecei. Comecei aqui, então tá certo. Então é aqui mesmo. Aí nós vamos fazer 2 pontos meio segredos, não, é um ponto meio segredo e prender com um ponto pé de galinha no meio, ó, aqui no meio dos 2 pontinhos meio segredos. Então, da seguinte forma, eu já fiz aqui um, né? Eu vou saltar aqui um para fazer aqueles 2 que nós vimos lá. E agora aqui no meio, ó, no meio dos 2 pontos meio segredos, nós vamos fazer um ponto alto, passa um. Estamos fazendo aqui, ó, no meio dos 2 pontos meio segredos, nós estamos fazendo um ponto alto. Passa 1, passa 2, passa 2. Agora nós vamos fazer 5 vezes. Aqui é 5 porque é o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, vamos passar, prender e fazer uma correntinha. Vamos fazer um ponto meio segredo básico. Agora, nós vamos prender esse ponto meio segredo aqui no meio, ó. Ao invés de prender no lugar que a gente tem costume de prender, nós estamos prendendo entre os 2 pontos meio segredos. É no meio. Vamos fazer novamente mais um ponto meio segredo, uma correntinha, vamos dar uma laçada na agulha e vamos fazer aqui, ó, no meio dos 2 pontos meio segredos, um ponto alto, passa 1, passa 2, passa 2. Agora nós vamos colocar aqui dentro 5 pontos com laçada e segurar. 1,
2, 3, 4, 5. Passei os 5, vamos passar, segurar, fazer uma correntinha e vamos agora fazer um ponto meio segredo básico. Fizemos o ponto meio segredo básico, nós vamos prender agora no meio dos 2 pontos meio segredos na sequência da carreira de baixo com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto meio segredo básico, uma laçada na agulha e vamos prender aqui no meio, ó, para fazer um ponto alto. Passa 1, passa 2, passa 2. Agora aqui nós vamos colocar 5 pontos com laçada. Passa 1, 2, a laçada, 3, 4, 5. Fiz os 5? Então agora vamos passar os 5. Fecho uma correntinha e agora vamos fazer um ponto meio segredo. Ponto meio segredo básico. Nós vamos prendê-lo aqui, ó, onde eu comecei, porque é no meio, né? Aqui está encerrando. Então, nós vamos prender aqui, ó, naquelas primeiras correntinhas que eu fiz para começar, com ponto baixo. Vamos subir 1, 2, 3, virando. Vamos ver qual que é a próxima carreira aqui, ó. Nós estamos aqui agora, ó. Agora nós precisamos de fazer, ó, começando aqui, ó, nós já estamos começando com um ponto pé de galinha, depois fazemos um ponto meio segredo e prendemos na cabeça do ponto pé de galinha da carreira de baixo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos começar aqui, ó, fazendo um ponto pé de galinha. Então, nós vamos fazer. Passa 1, laçada na agulha. Passa 2, laçada na agulha. Passa 3, laçada na agulha. Passa 4, laçada na agulha. 5. Como é ponto alto, nós estamos fazendo com 5. Se fosse ponto duplo, nós faríamos 6 laçadas. Vamos prender uma correntinha, um ponto meio segredo. E agora nós vamos prender aqui, ó, na cabeça do ponto pé de galinha, vejam vocês, ó, na cabeça do ponto pé de galinha, com ponto baixo. Vamos voltar aqui, vamos prender com ponto baixo, uma correntinha, vamos fazer um ponto meio segredo. Então, vocês estão percebendo que funciona da seguinte forma. Todas as vezes que tiver em cima de um ponto pé de galinha, eu prendo o ponto meio segredo. Todas as vezes que não tiver o ponto pé de galinha, eu faço o ponto pé de galinha. Então, é alternado. Que no caso, nós estamos fazendo o ponto pé de galinha. Então, vamos fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos passar tudo, prender, fazer uma correntinha e fazer um ponto meio segredo. Como o próximo é um ponto meio segredo, então nós vamos prender na cabeça aqui, ó, do ponto meio segredo com um ponto baixo. Fazemos um ponto meio segredo normalmente, laçada na agulha, porque agora, ó, está no intervalo onde não tem ponto meio segredo. Então, nós vamos fazer um ponto pé de galinha. Passa 1, passa 2, passa 2. Vamos colocar aqui 6 pontos baixos com laçada. Então, nós já fizemos 3, 4, 5. Vou passar todos, prender, fazer uma correntinha e fazer um ponto meio segredo. Aqui vocês estão vendo, ó, que aqui é a cabeça do
ponto pé de galinha. Então, eu vou prender na cabeça do ponto pé de galinha com um ponto baixo. Então, vejam vocês a sequência do ponto. Ó, onde tem... Aqui eu fiz um pé de galinha, né? Onde tem o pé de galinha, eu prendo o ponto meio segredo. Onde não tem o pé de galinha, eu ponho. Então, prendo na cabeça do pé de galinha, faço um ponto meio segredo, faço o pé de galinha. Prendo na cabeça do pé de galinha, faço o ponto meio segredo, faço outro pé de galinha. Então, vocês estão vendo que é alternado. Então, agora está na hora de fazer mais um ponto meio segredo. E como aqui, ó, vocês estão vendo que é baixo, então está na hora de fazer um ponto pé de galinha. Então, nós estamos fazendo o ponto alto. E vamos aqui, ó, colocar aqui 5 vezes para fazer o ponto pé de galinha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Passei, vou fazer aqui, fizemos um ponto pé de galinha. Agora vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos virar. Vamos fazer um ponto meio segredo. Vejam vocês que aqui, ó, é o lugar onde eu vou pôr o ponto pé de galinha, porque aqui não tem cabeça de pé de galinha. Então, agora o trabalho, a partir dessa carreira, aliás, a partir da segunda carreira, ele é todo repetitivo, né? Então, aqui nós estamos colocando um ponto pé de galinha. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5, então vou passar aqui os 5. Vamos prender, fazer uma correntinha e fazer um ponto meio segredo básico. Chegou aqui, é o ponto pé de galinha, então nós vamos prender na cabeça dele. Mais um ponto meio segredo. Aqui, ó, não tem pé de galinha, então nós vamos fazer. E aqui nós colocaríamos os 5 pontos. Então, vocês estão vendo, ó, que é completamente alternado, né, moçada? A partir do momento que nós começamos a fazer, né, um ponto pé de galinha prende no meio dos pontos da carreira de baixo. Um ponto meio segredo, um pé de galinha. Um ponto meio segredo prende. Um ponto meio segredo, um ponto pé de galinha. Então, a gente segue essa sequência o tempo todo, porque assim nós vamos formando, né, essa variação do ponto meio segredo com o ponto pé de galinha. Então, eu trouxe aqui para vocês um tutorial que eu fiz maior, né, porque assim dá para vocês enxergarem, né, qual é o efeito do ponto depois de uma certa parte pronta. Porque com um pedacinho muito pequeno não dá para a gente perceber o efeito do ponto. E aqui no caso já vai dar para vocês perceberem. Então eu estou aqui nessa carreira, ó. Vejam vocês que nós estamos fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer ali, ó. Nós fizemos um ponto pé de galinha, então agora nós vamos fazer, já tem uma correntinha, vamos fazer o ponto meio segredo básico. Aqui, ó, é a cabeça de um ponto pipoca. Então, se é a cabeça de um ponto pipoca, nós vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer novamente um ponto meio segredo. Vejam vocês, ó, que no próximo é para fazer o ponto meio segredo, porque é alternado. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, passa 1, passa 2, passa 2, e vamos colocar aqui 5 vezes, né, o ponto com laçada. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, passo tudo, uma correntinha, vamos fazer o ponto meio segredo. Vejam vocês que aqui, ó, tem um ponto pé de galinha. Então, nós vamos simplesmente prender aqui com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vamos fazer a virada. Vejam vocês, ó, se aqui tem um ponto
pé de galinha, significa então, se esse aqui é ponto pé de galinha, significa então que aqui também eu vou colocar um ponto pé de galinha, nessa esquina. Então, porque aqui é a parte baixa e aqui é a parte alta, onde eu só prendo o ponto meio segredo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, os 5 pontos sem passar. 2, 3, 4, 5. Coloquei os 5, vou passar os 5 de uma vez, vou prender, vou fazer uma correntinha para fazer o ponto meio segredo. Então, vamos fazer aqui o ponto meio segredo. E agora, onde que eu vou prender? Na cabeça do ponto pé de galinha da carreira de baixo. Então, a sequência é sempre a mesma, tá? Um ponto meio segredo. Aqui, ó, deu no fundinho, significa então que aqui eu vou colocar um ponto pé de galinha. Então, nós vamos prender aqui, ó, fazer um ponto alto, passa 1, passa 2, passa 2. Vamos colocar aqui dentro os 5 pontos, segurando na agulha, 2, 3 com laçada, 4, 5. Vamos passar todos de uma vez, prender uma correntinha e vamos fazer um ponto meio segredo. Aqui, ó, é a cabeça de um ponto pé de galinha. Então, nós vamos prender toda a cabeça de ponto pé de galinha, a gente prende o ponto meio segredo com um ponto baixo. Fazendo novamente um ponto meio segredo. Aqui já é de novo o lugar onde não tem o ponto pé de galinha. Então, nós vamos colocar aqui um ponto pé de galinha fazendo um ponto alto, passa 1, passa 2, passa 2. E vamos colocar aqui 5 pontos, passar aqui 5 pontos com laçada. 4, 5. Vamos passar os 5 de uma vez, fechar uma correntinha, um ponto meio segredo. Aqui, ó, aqui é a cabeça de um ponto meio segredo. Se é a cabeça de um ponto meio segredo, é só a gente prender com um ponto baixo. Vamos prosseguir fazendo ponto meio segredo. Aqui já tá de novo, ó, o lugar de colocar o ponto alto para fazermos o ponto pé de galinha. Então, nós fizemos um ponto alto e vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, vou passar uma correntinha, um ponto meio segredo básico e vamos prender na cabeça do próximo ponto pé de galinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo. E agora aqui, ó, estamos no meio onde precisamos colocar um ponto pé de galinha. Então, aqui é só vocês fazerem um ponto alto e passar as 5 vezes. Se por um acaso vocês conhecerem esse ponto com outro nome, coloca para mim nos comentários, porque eu nunca vi falar o nome desse ponto. Eu apelidei de pé de galinha porque eu não sei o nome dele. Mas se vocês conhecerem ele por outro nome, coloquem para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Então, colocamos aqui o ponto pé de galinha, vamos fazer um ponto meio segredo básico. Aqui vamos prender na cabeça, né? Desse ponto pé de galinha que está aqui. Vamos fazer uma correntinha, um ponto meio segredo, aliás. E aqui nós vamos fazer, então, o último ponto pé de galinha desta carreira. Porque aqui já é a parte baixa. É na sequência, né, moçada? Se aqui eu pus um ponto pé de galinha, aqui eu prendi, então agora é um ponto pé de galinha. Então, a sequência desse tutorial é essa, tá, moçada? Tanto a carreira pelo direito quanto a carreira pelo avesso, é tudo a mesma coisa, tá? A sequência é a mesma. Agora, se você for fazer em peças redondas, não tem problema nenhum, porque aí você vai simplesmente rodar e não dá trabalho nenhum.
E o visual deste tutorial, ele fica muito interessante, fica muito bonito. Ele serve para um nicho de coisas. Então vejam vocês que este ponto aqui, ó, ele dá para fazer principalmente peças de roupa. Eu gosto muito de fazer com esse ponto. Saídas de banho, de piscina, de mar, né? Saída de praia. Mas também para vestidinhos, camisinhas, camisetas. Mas dá para fazer um punhado de coisas. Tudo que vocês desejarem, todo tipo de fio, ele dá para fazer. Depois, então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha, né, com o ponto pé de galinha, fazendo peças, aqui no caso nós fizemos quadradas, né, para emendar, ou podemos também fazer peças circulares, né, para fazer alguma aplicação, para fazer alguma customização de roupa, para aplicar em algum pano de prato, alguma toalha. Fica também muito interessante. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Se vocês tiverem alguma sugestão para dar, podem colocar nos comentários, que nós teremos o maior prazer em tirar atender as sugestões, tirar as dúvidas. Me contam de qual cidade que vocês estão assistindo essa aula, que eu vou ficar feliz em saber até onde as aulas estão chegando. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.